Senhor presidente, mais declaração de líder da HPP. Bom dia, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes. Eu, de igual forma, eu queria manifestar minha solidariedade aos servidores públicos estaduais. Queria parabenizar a todos na pessoa do Potiguara Galvão e do Júlio Aito, que é o presidente da Banff. Importante essa organização por uma luta justa e que isso faça eco na sociedade, né? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, onde nós temos, por exemplo, em Brasília, além de tantas notícias ruins que chegam, tem a principal delas e, infelizmente, não há nenhuma mobilização popular de resistência, que é a reforma da Previdência, que ataca diretamente a todos os trabalhadores e trabalhadoras. E isso lá na frente vai fazer sentido, o que nós estamos dizendo agora, porque outros países, o vereador Eloy trouxe o exemplo do Chile, e é correto, outros países já implementaram essa visão de Estado mínimo, essa visão de um neoliberalismo requentado, e hoje sofrem de um empobrecimento da sua população. E de igual forma, o que nós estamos vendo é esse ataque aos servidores públicos estaduais como se fosse o problema das finanças do Estado. Eu apenas vou me permitir divergir, todos sabem que eu não confesso de mais nenhuma religiosidade partidária, mas de dizer que o Sartori e o Eduardo Leite, o atual governador Eduardo Leite, ele está na mesma esteira de pensamento do governo anterior. Governo passado que iniciou esse ataque aos servidores públicos, quando ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, que era parcelar os salários. E hoje, infelizmente, nós já nos conformamos com essa realidade, porque me lembro quando ocorreu o primeiro parcelamento, essa casa lotou de servidores públicos estaduais. Nós aprovamos aqui uma moção de repúdio naquela ocasião, e de lá para cá, infelizmente, houve um conformismo. Nós precisávamos aqui de bastante tempo para tentar analisar e entender as causas desse conformismo da nossa população, dessa passividade, no momento de ataque brutal desses governos. Mas há um pano de fundo, e serve como uma autocrítica para todos nós, que ao menos a mim, tanto a plataforma do Bolsonaro, que idolatrava o Deus mercado, né, dando todo o empoderamento ao Paulo Guedes, que chegou a fazer chacota com o Brasil lá nos Estados Unidos, dizendo que ia vender até o Palácio do Planalto, e já estava bem nítida que essa era a plataforma de governo. Inclusive, não duvidem que o próprio formato de SUS, como é hoje, está ameaçado diante dessa visão que hoje está no poder. E isso tem reflexo no governador. Óbvio que o governador local tem mais traquejo político, tem mais capacidade de diálogo, não faz esse acirramento político como o Bolsonaro faz. Mas o pano de fundo, do ponto de vista da visão de Estado mínimo, de atacar os direitos conquistados, é a mesma visão. E nós temos que resistir a isso. E como eu falei, sem nenhum aqui proselitismo ou religiosidade partidária, mas entender sim que são governos impopulares. E tem que botar um freio. Só que o Eduardo Leite não aprova nada se não tiver apoio da Assembleia. Então cabe sim uma justa e veemente pressão nos nossos deputados para que não aceitem essa situação. Vereador Toigo, Vossa Excelência, quer uma parte? Não? Então eu vou rapidamente... Vereador Beltrão, rapidamente. Por gentileza, vereador Friso. Eu obviamente não quero discordar de Vossa Excelência com relação a colocar no mesmo saco o governo Sartori quanto o governo Eduardo Leite, né? Até por conta de que conhecemos bem a figura do ex-governador, ex-prefeito de nossa cidade. O que eu quis dizer, basicamente, na minha fala, é de que, diferentemente do governo Sartori, mais suscetível à pressão, tá? Porque a política é a mesma, concordo com Vossa Excelência, tanto que o PMDB está nessa base do mesmo governo, tá? Está lá fazendo parte da base, dando sustentação, tá? Então, nesse sentido, é que eu faço essa pequena diferença que talvez, né, por ter uma formação diferenciada do ponto de vista ideológico, pelo menos durante algum tempo, talvez o Sartori fosse mais suscetível de pressão para não produzir um projeto
com tantos malefícios quanto está produzindo agora o governador Eduardo Leite. Obrigado, vereador. Nesse aspecto, porque ele não é risível como o presidente Bolsonaro, que tem dobradiça nas costas em relação aos Estados Unidos, mas o referencial de política é o mesmo, né? Do governador, que tem essa visão de que o Deus mercado, com a sua mão invisível, regula todas as relações e o povo, as políticas públicas, os servidores ficam de forma secundária, inclusive sendo motivo como se fosse o problema do Estado. Mas rapidamente eu queria tocar em duas questões aqui em relação ao município, em especial ao prefeito Guerra. A primeira, não fiz ontem, quando repercutiu a nota da OAB, mas também quero me somar ao entendimento da OAB, a subseção Caxias do Sul, do impedimento da Procuradora-Geral do município em defender o prefeito nesse processo de impedimento. Isso é lamentável. A gente já vem aqui desde o início desse governo denunciando essa visão patrimonialista do governo, que confunde os seus negócios privados com a coisa pública. Um governo que disse que não ia contratar amigos, tudo isso todos nós já sabemos. É um governo que criticava a velha política e virou doutor na velha política, piorada ainda. Porque contrata amigo, contrata parentes, debocha da sociedade, ridiculariza, né, as entidades, a Câmara, as lideranças populares, tem todo esse caldo, né, de um governo antipovo. Mas essa da Procuradora-Geral do município defendeu o prefeito no processo de impedimento, e isso só vem a somar, né, uma visão de que o prefeito ele perdeu o senso, perdeu a nitidez da legalidade e também do bom senso. Isso é lamentável, é óbvio que dá um claro impedimento, porque quem está sendo processado é o agente político que, eventualmente, pode, no processo de impeachment, caracterizar que houve uma lesão ao erário público, à municipalidade. Então, há um claro impedimento e entendo que há tempo do prefeito consertar, sob pena que o tenha que fazer sob força de ordem judicial. E a segunda questão, nesse momento, eu não quero mais me manifestar em relação ao mérito do impeachment, porque o processo ele vai tramitar na casa, com todas as garantias constitucionais, e a partir do que for evidenciado, né, nós vamos nos posicionar, embora todos já saibam qual é a minha posição, muito cautelosa, muito rigorosa, do ponto de vista da estabilidade democrática, entender que o impeachment é um remédio daqueles que se usa em último caso. Mas há uma situação do prefeito que fica claro, quando em 2 meses ele praticamente fica mais de 40 dias, acho que 48 dias viajando, há uma clara burla do prefeito à lei orgânica municipal, que diz que se o prefeito ficar ausente 15 dias, tem que pedir autorização para essa casa, então ele usa de uma malandragem, ele fica 8 dias fora, volta para Caxias, pisa no solo caxiense e já volta a viajar. E essa situação hoje, que foi escancarada pelo Jornal Pioneiro, mas nós já tínhamos conhecimento na casa da assinatura digital, demonstra que o prefeito não tem mais nenhuma condição de governar. E quando eu faço essa fala, eu não estou mais falando, nesse momento, em relação ao impeachment. Eu estou falando numa possível renúncia do prefeito, que seria a melhor transição democrática nesse momento. O prefeito Daniel Guerra não possui mais nenhuma condição de continuar à frente do governo. E repito, não estou nesse momento aqui falando do remédio chamado impeachment, estou falando, e pena que a liderança do governo não está no plenário, porque eu queria travar esse diálogo sobre uma possibilidade, que eu acho que todos já acordaram para ela, do prefeito sair de cena, renunciar, ter uma saída democrática para isso, que não seja esse remédio duro do impeachment, porque um prefeito que a cada 2 dias, nos últimos 2 meses, não fica um na cidade, chega à situação de ter que coletar, não conseguir coletar a assinatura dele, tem que protocolar documentos com assinatura digital. Um prefeito que não tem mais condições de diálogo, nunca teve, mas agora se acirrou. E isso vai causando uma repercussão, um impacto lá na ponta, na prestação de serviços públicos, na estrutura da máquina administrativa, que depois vão ser necessários alguns governos para reverter. Então, realmente, a situação ela é delicada. Muitas vezes se faz crítica, né, seja através de charges, de deboches, enfim, mas eu quero falar sobre um aspecto muito sério. O prefeito Daniel Guerra tem demonstrado não ter mais nenhuma condição de estar à frente desse governo. Então, eu acho que há uma possibilidade, né, de o prefeito vir a renunciar, o prefeito sai de cena, se faz uma transição democrática na cidade, porque da forma que está não dá mais. É nepotismo, é situações
que agravam, por exemplo, a saúde pública. Esse ataque aos médicos, onde se há ilegalidade tem que se combater com classes, e isso vai desmontando a estrutura da cidade. Então, senhor presidente, eu queria fazer essa rápida manifestação de hoje, demonstrando essa preocupação em relação a esse impedimento da Procuradora-Geral do município em defender o prefeito, e também suscitar a possibilidade de uma renúncia do prefeito, porque está claro, se não fosse por nada, essas viagens aí demonstram que o prefeito nem na cidade está. Não está fisicamente nem com a cabeça na cidade, isso eu tenho certeza.